Olá, olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Rosane Cristine, terapeuta sistêmica. Estou aqui em mais um encontro com vocês e hoje o tema é como lidar com as adversidades. Como lidar com as adversidades? O que são adversidades, né? Para a gente poder clarear melhor tudo isso. Adversidades são aqueles momentos que de repente você percebe, ou aquelas fases que você percebe que tudo está um pouco mais difícil, que as coisas não andam, né? Uma dificuldade de relacionamento, de repente, que naquele momento você está enfrentando, ou questões de adoecimento. Adversidades fazem parte da nossa vida, né? É bom que a gente reconheça isso, perceba isso, né? Adversidades fazem parte. E às vezes a gente se pega contestando essas adversidades, né? Esses problemas, esses infortúnios, a gente contesta. Por vezes, algumas pessoas até se consideram como vítimas dessas situações. Sabe, aquele tipo, tudo acontece comigo. E, na verdade, aqui, né, nesses nossos encontros, a gente reflete sobre as coisas, né? A ideia não é trazer uma fórmula pronta, eu dizer para vocês que eu descobri como é que se faz, então todo mundo pode fazer tudo igual, seguindo essa receitinha pronta, que não vai ter mais adversidade na sua vida. Como assim, né? Então, adversidades fazem parte. A gente passa momentos na nossa vida que a gente se encontra em situações que às vezes nos tiram o sono, nos incomodam, nos preocupam, né? Às vezes deixa a gente fora do eixo, como se a gente naquele momento pudesse estar contestando a vida. E como que a gente transforma isso numa coisa que a gente possa lidar? Numa coisa que possa gerar para nós aprendizado, que possa tirar a gente daquela situação de inércia, né, onde tudo emperrou, que eu não consigo mais seguir em frente, e possa colocar a gente no prumo, né, no fluxo normal novamente. Como é que a gente faz isso? Tem algumas terapêuticas que ensinam a gente a fazer isso, né? Os atendimentos terapêuticos buscam nos fortalecer para poder enfrentar as situações. A barra de Axis, a constelação familiar que a gente aqui, né, dedica uma atenção especial, né, por conta da minha formação, elas lidam com essas situações, atendem pessoas que passam por situações assim, que são todas, né? Os seres humanos todos passam por situações de adversidade, provocando ali sentidos para a pessoa descobrir. Para que a pessoa descubra o significado daquela adversidade para ela, naquele contexto de vida que ela está e que ela se encontra. Porque cada um de nós tem um contexto, né? Cada um de nós está num momento, cada um de nós carrega uma bagagem, vamos dizer assim, nós carregamos uma bagagem, onde a gente, essa bagagem a gente utiliza para poder a todo momento que as coisas mudam de temperatura, a gente ir lá na nossa bagagem e retirar a roupa, retirar o equipamento, retirar o material necessário
para nos fazer lidar melhor com a nova temperatura. Então, adversidades a gente poderia até chamar de oscilações de temperatura que fazem parte da vida, né? Oscilações. E como a gente lida com isso? Como é que tanto a barra de Axis como a constelação familiar, a terapia comunitária também, né? Maravilhosa terapia comunitária que eu também sempre dediquei especial atenção, né? A esse tipo de trabalho, foi compondo também a minha formação. Como é que essas práticas apontam caminho para lidar com essas coisas? É isso que a gente vai conversar um pouco. E antes de eu entrar para apontar algumas coisas, eu queria que você refletisse nisso. Por que você acha, né, ou como você entende o sentido dos problemas que você enfrenta na sua vida? Qual é o sentido desses problemas para você? Por que a vida é composta de situações assim, meio que fora de um fluxo normal? Por quê? Será que é isso mesmo? Será que a vida traz para a gente situações inoportunas, infortúnios? É isso? Como é que você sente isso? De verdade, antes que te falem qualquer coisa, te digam ou queiram te convencer, o que é pior, né? Não te fazer refletir, mas querer te convencer. O que você sente, né, no fundo de você, né, do porquê que existem infortúnios? E aí, para te ajudar a refletir um pouco sobre isso, né? Eu gostaria muito que você refletisse por você, né? Porque as situações de cura, de resolução, elas estão pautadas no primeiro movimento que a gente tem que fazer, que é muito importante, que é refletir, né? A primeira coisa super importante. Então, deixa eu pensar aqui. Que sentido que pode estar acontecendo comigo, né? Qual é o significado que eu observo das coisas que eu valorizo, do meu jeito de ser, do meu jeito de pensar, sentir e agir? E aí eu digo para vocês assim, ainda dando passinhos a mais nessa reflexão, né? As situações que a gente passa, o ritmo da vida, as situações, né, o nosso cotidiano, na verdade, ele não precisaria ter nome. Ele não tem nome. O movimento das coisas não tem nome. Cada idioma, né, cada ser humano no seu idioma, oferece um nome. Mas as coisas acontecem porque há um movimento que leva a acontecer. Né? Vamos pensar assim, por que a Terra gira? Né? Gira no seu eixo. Né? Qual a relação que ela estabelece com o Sol? Essa movimentação com o Sol e com a Lua. Como é que é isso? Né? Então, as estrelas, as nuvens, né? Se a gente perceber que movimento é esse dos astros, né? Que faz com que eles funcionem desse jeito, de um jeito que a gente não consegue nem perceber exatamente como é que é. A gente não para muitas vezes nem para sentir como é que é. Igual o movimento do nosso corpo. Nós estamos aqui como estamos com o nosso corpo, se estivermos no momento parado, né, como eu estou aqui sentada, então o corpo está parado. Né? Já comecei até a falar isso um pouquinho também no vídeo anterior, né? Quanto se tivesse parado,
nós não estaríamos vivos, né? Tem um coração batendo, tem uma pulsação ocorrendo o tempo inteiro, tem um fluxo sanguíneo, tem um movimento celular, glandular. Então, coisas estão acontecendo, né? Se a gente parar para sentir o barulho do nosso interno, a gente vai perceber isso. Quando a gente faz algum exame de ultrassom, que tem o som ali junto para a gente poder ouvir, a gente percebe como é que é. Né? Quando a gente ouve num ultrassom gestacional o coraçãozinho do bebê, é um barulho, é um som que revela um som permanente dentro de nós. Então existe um movimento permanente que acontece e que esse movimento, quando é no campo social, né, onde a gente vive aqui no nosso ambiente cotidiano, esses movimentos, às vezes, algumas pessoas não se satisfazem com esse movimento. Seja em qualquer área, né, em qualquer campo. E aí, quando esse movimento ele não é satisfatório para a pessoa, para o ser humano, para nós, a gente denomina isso como problema, como dificuldade, como adversidade. A gente dá esse nome. Quando é uma dor, né, física ou sentimental, alguma coisa que não agradou, a gente diz que isto é um problema, é um infortúnio. Mas e se a gente for refletir que todas as coisas acontecem porque tem que acontecer desse jeito, igual o movimento do universo, o movimento das estrelas, o movimento da Terra, do Sol, da Lua, acontece porque tem que acontecer. Porque alguém gerou uma lei universal, uma lei maior, algo, né, se fez para poder ditar uma lei de movimento. E isso nos atinge também. Esse movimento faz parte do nosso cotidiano, dentro de nós e fora de nós. Né? O movimento aqui embaixo, o movimento terreno, o movimento lá em cima no universo. Né? Então, leis regem tudo isso para dizer para nós assim, é importante que seja assim. Aí você poderia perguntar, mas como que pode ser importante que seja assim? Lembra que eu estou te falando aqui para você pensar? Nós damos os nomes para as coisas, certo? Mas elas não têm nome em si. Nós é que damos. Então, as coisas acontecem no movimento, que se eu entendo aquilo como um movimento desagradável, um movimento de dor, eu sinto dessa maneira, eu vou gerar esse sofrimento e essa dor em mim, e eu vou colocar isso fora de mim também, como uma grande verdade. Então existe dor, existe fracasso, existe desencorajamento, existem perdas, existem dificuldades, existem agressões. Por que eu vou dando esses nomes? Né? Porque a gente vai percebendo essas coisas como desfavoráveis para nós. Mas e se a gente começar a perceber que se tudo tem um sentido, né, as adversidades, vamos dizer assim, trazem uma verdade para nós que é importante que a gente veja, que muitos de nós não conseguem ver. Uma verdade de solução, uma verdade de cura. Consegue perceber isso? Então,
Se existe um movimento grandioso, as coisas elas não acontecem para me satisfazer, nem para satisfazer uma outra pessoa, um outro alguém. As coisas acontecem e se movimentam, né? Tudo vai acontecendo, tendo um movimento em função de um todo, de uma coisa maior, que é muito além de mim. E a gente vai percebendo isso, vai aprendendo a reconhecer quando a gente vai lendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, se aprimorando um pouco mais, percebendo que o mundo é muito maior, o sentido das coisas é muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Muito maior, ele vai muito além. E quanto mais a gente se fortalece para compreender essas coisas, menos a gente entra naquilo que a gente chama de infortúnio, né? Então, por que que a gente perde o sentido de harmonia, perde a passividade algumas vezes? Por que que é fácil da gente discutir, perder a serenidade, né? Por que 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 é muito fácil da gente sentir dores físicas, muitos sentem, né? Vamos olhar para trás um pouquinho e perceber o que foi feito antes para evitar que essas coisas acontecessem. Eu digo enquanto humanidade também, né? Que aqui não é para a gente olhar para o nosso umbigo sozinhos. A gente olha para a nossa vida, sim, que é muito importante perceber nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, mas também perceber que tudo isso tem um sentido maior, né? Tem um movimento maior que as coisas acontecem, para as coisas acontecerem. Então observe isso, né? Tente assim observar. O fluxo normal das águas, o fluxo normal do desenvolvimento da natureza, das sementes da natureza, não é? Mas quando o homem põe a mão para tentar utilizar esses recursos todos em seu benefício, enquanto humanidade, né? Os países, as nações ao longo do tempo, em benefício da sobrevivência do homem e não em benefício da sobrevivência do planeta, de todos os seres, né? Sobrevivência da água, que a gente precisa dela, cuidado e sobrevivência da qualidade do ar, que nós precisamos dele, né? Quando as coisas não vão acontecendo nesse ritmo e vão acontecendo com outras finalidades, né? Finalidades humanas, de lucro, outras finalidades, não da preservação da vida, o que vai acontecendo a partir daí? Os adoecimentos vão acontecendo, que são os desequilíbrios. E quando a gente começa a olhar para esses desequilíbrios, né? A constelação tem uma forma de olhar para isso, que é percebendo como que a pessoa se sente, dando voz para o sentimento da pessoa, as sensações, né? Como é que ela, a alma dela, né? No seu interior, como é que ela se sente diante de determinada situação, de frente para determinada pessoa, né? A constelação trabalha dessa maneira. A barra de Axis, ela não trabalha com a verbalização, mas ela vai trabalhar com os pontos que são tocados na cabeça, né, da pessoa e que vão estar relacionados às crenças que foram criadas gerações a gerações ao longo do tempo. Então eu diria para você assim, tem a forma das terapêuticas lidarem com esses infortúnios, digamos assim, que as pessoas trazem na hora do atendimento, né?
eu estou passando tal coisa, não estou sabendo como lidar, isso está me fazendo sofrer. Essas terapêuticas tratam disso de uma determinada forma, para poder contribuir com aquele start que a pessoa tenha para se reposicionar, né? E a gente, você, tem possibilidades imensas, estratégias imensas de buscar teu reposicionamento também, não é? Presta atenção nas coisas que você lê. Você faz leituras? Que tipo de leituras? Presta atenção nas coisas que você ouve. Música, os ambientes que você frequenta, né? As coisas que você coloca na TV para você ver e ouvir, as pessoas com as quais você está sempre junto. Observa isso. Todo esse ambiente que você gera para você é o ambiente que leva para você a estabilidade, né? A fortuna da estabilidade ou o infortúnio das doenças ou das situações que a gente está chamando aqui de adversas, né? Então, a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós, observa isso, se isso faz sentido para você. É você perceber que muito antes de procurar qualquer pessoa para poder ajudar você, e tem muitos profissionais, né? Muitos profissionais e muitas terapêuticas que podem ser utilizadas nesse sentido, mas antes disso, ou concomitante a isso, tem formas de você estar lidando com essas situações, estar atenta, estar percebendo, né, atento ou atenta, percebendo o que é que você está gerando para você. Qual é a sintonia das coisas que você gera para você. Observa uma coisa. Quando a gente está na rua, num lugar, na fila de um lugar, junto a outras pessoas, observe por você mesmo, normalmente, assim, do que se fala, do que as pessoas falam, o que você observa que são os assuntos que dominam grupos de pessoas, em regra geral, digamos assim, né? Ou duplas de pessoas, né? Amigos, amigas. Observa se não é um outro sobre um outro que se está comentando, sobre um algo externo que se está comentando. Observa se não é isso que acontece. E se a gente começa a fazer isso o tempo inteiro, colocando atenção naquilo que está fora de nós, falando de outros, de outras situações, né? Julgando situações, atribuindo juízo de valor às situações, o que acontece? A nossa energia, ela fica canalizada nesse ponto. Então, e quando eu coloco energia num determinado ponto negativo, em pontos negativos, né, naquilo que provoca dor, naquilo que provoca sofrimento, naquilo que provoca agonia, né, naquilo que me provoca um sentimento de contestação, né? Quando eu faço isso, eu é que sou responsável por aquilo que eu estou gerando. Observe isto, né? Tente observar um pouquinho mais isso. Então,
essas energias que eu vou canalizando ao meu redor, porque eu procuro ambientes assim também, então essas coisas que eu vou fazendo, elas vão, essas energias que eu vou provocando, elas vão se solidificando e elas acabam em pontos do meu corpo que ficam ali se fortalecendo e desenvolvendo, porque cada vez eu vou gerando mais disso, né? Eu vou me agoniando, eu vou ficando, né, numa amargura e vou gerando mais e mais e mais, e eu vou provocando então a formação de doenças que vão acontecendo, né? Ansiedade, depressão, enxaqueca, são as mais comuns nos tempos atuais, não são? Não são? Independente de estatística, né? Você já se viu em situações desse tipo, ou se vê por vezes? Então, será que elas acontecem tão por acaso? Né? Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, observando os ambientes que a gente vem provocando ao nosso redor, né? Criando ao nosso redor, qual é o ambiente que você cria para você? Né? Que tipo de ambiente é esse? Quanto mais você fica atenta ou atento a essa ambiência que você cria para você, mais você está se livrando das adversidades. Aí você poderia perguntar, mas como assim? Não, as coisas vão continuar acontecendo. Se eu não gosto de fulano de tal, eu vou continuar não gostando. Se eu não gosto de tal coisa, se eu estou contrariada com determinada coisa que está acontecendo na minha cidade, no meu país, essa coisa vai continuar acontecendo. Como assim? Como assim? Como que é possível você se blindar dessas coisas? Você se fortalecer? Você ter momentos para perceber que você tem forças dentro de você, né? Tem uma consciência para poder perceber que a tua vida ela segue independente da intensidade do nome que você dá para essas coisas. As coisas vão continuar lá? Talvez. Cada dia é um dia. Nós podemos perceber e acreditar também que se eu me transformo, se você é capaz de se transformar também, ampliar a tua consciência, os outros e todos também são. Então as coisas podem mudar. O que talvez você não mereça é esperar o teu bem-estar quando as coisas mudarem, né? Por que você desde já não começa a provocar esse teu bem-estar? Então essa é a reflexão. Tem formas de você provocar o teu bem-estar olhando essas coisas, interagindo com essas coisas com cautela, com distância, com discernimento, com atenção, e não entrando como defensor de um lado ou de outro lado, de uma coisa ou de outra coisa, né? Você não precisa ser defensor de nada, nem acusador. Quando você defende ou quando você acusa algo, você está assumindo um lado da situação, está recusando o outro lado. O mundo necessita de equilíbrio. O fluxo normal necessita de equilíbrio. Quando você faz isso, certamente você vai entrar em desequilíbrio. E a doença, e o problema, e o conflito estão ali juntinhos, né? Fazem parte desse corpo do desequilíbrio. Então, reflita sobre isso.
Perceba o que eu estou falando aqui e eu estou te fazendo um convite para você perceber qual é a ambiência que você está gerando para você. Os ambientes que você frequenta, as coisas que você lê, as coisas que você ouve, as pessoas que tem ao teu redor, como você costuma preencher o teu tempo, né? Observa isso. Só aí é um primeiro e grandioso passo. Observa isso. Então, o que nós estamos falando aqui é que eu posso escolher o que eu vibro. Você pode escolher o que você vibra, a maneira como você se organiza na vida, né? Organiza o ambiente que você mora, os ambientes que você frequenta, né? O ritmo da sua vida. Quando você faz isso, você está escolhendo a tua vibração e você está escolhendo viver aquele problema ou viver a solução, né? Então, problemas, adversidades chegam. Aí eu mudo, né? Ou melhor, eu aproveito esse problema para reconhecer melhor o que está acontecendo, então, não é? Na minha vida, com os meus hábitos, meus costumes. Eu aproveito aquele problema, aquela situação, para fazer um processo de autoconhecimento e de autocuidado. E aí, com isso, eu vou, com as coisas que eu vou alinhando, né? Eu vou mudando a vibração, porque eu vou organizando o meu entorno, vou organizando o meu sentimento, vou organizando o meu pensamento. Você já pensou uma pessoa que o tempo inteiro, né, se pega pensando, ai, mais um dia, ai, caramba, hoje tá chovendo, nossa, hoje tá um sol intenso, ai, de novo aquela pessoa falando tal coisa, ai, aquela minha amiga, eu não aguento mais. Você já imaginou uma pessoa o tempo inteiro reclamando, né? O reclamar é clamar, é pedir de novo aquela coisa. Aquela coisa que incomoda, reclamar, quem reclama pede que aquela coisa aumente e continue sendo reproduzida cada vez mais. É esse o sentido do reclamar, né? É isso que acontece. Então, quando a gente vai observando tudo isso e a gente vai se corrigindo, né, com a ajuda de práticas terapêuticas que podem ajudar, ou você vai também, né, oferecendo teus starts, então você vai saindo dessas conexões, né? E tudo, um pouco disso que eu estou falando para vocês, né, de leis universais, eu falei para vocês do Kybalion, que é um livro muito antigo, né? Muito antigo, que já passou por várias traduções, né? Vários idiomas, mas que contém essas leis para a gente parar e refletir um pouco no sentido delas na nossa vida atual. É um caminho, né? Não é o único, mas é um caminho. Então, quando a gente começa a perceber, né, e entender o poder da nossa mente, né, a primeira lei é hermética, né, a lei do mentalismo, então o mundo é mental, tudo é mental, eu sou aquilo que eu acredito que eu sou. Se eu não educar minha mente e ela me ver, essa minha mente me ver como uma pessoa fracassada, eu me personalizo a pessoa fracassada. Olha o poder que isso tem, né? No entanto, se eu começo a observar isso e começo a ficar atenta, nossa, mas o que eu estou fazendo? Como assim, né? Começo a ouvir coisas interessantes, trabalhos, leituras, programas. Aí eu começo a pensar, nossa, eu vou descobrir que eu posso mudar a minha mente.
Então, a questão desse trabalho mental, uma outra lei, a questão da correspondência, né? Se o universo funciona desse jeito, meu corpo funciona também. Então, olha, eu posso aprender com isso. Então, eu posso organizar um ritmo, né? O princípio do ritmo, que é uma outra lei universal, né? Que explica isso, que tudo tem um ritmo, que eu preciso ficar atenta a esse ritmo, observar a frequência, né, as minhas frequências, né, perceber também a questão da causa e do efeito. Então, se eu faço algo, eu vou colher lá na frente. Parece, né, aqui se planta, aqui se colhe, tem o ditado, né, esse ditado, ele fala de uma lei universal, que é a lei da causa do efeito. Os espíritas falam da lei do karma, né? Bom é que a gente pode gerar dharma também. Então, essas coisas que a gente vai vendo, aprendendo, essas leis maiores, esses sentidos, esses significados, existem para quê? Só para a gente dizer que sabe? Não. É para a gente começar a se reprogramar. Nós temos essa condição de fazer essa reprogramação. Então, como lidar com as adversidades, né? Que é esse vídeo de hoje. Observe como que você está cuidando ou descuidando das coisas da sua vida, né? Do seu sono, da sua alimentação, do seu ritmo, da sua rotina, das coisas que você lê, das coisas que você vê, das coisas que você pensa, das coisas que você fala. A fala é outra coisa, né, gente? Que atrai, assim como um para-raio, né? As coisas que eu pronuncio, as palavras que eu pronuncio, como eu vejo as coisas e começo a falar dessas coisas, né? A terapia comunitária, a gente trabalha muito as falas, que assim, presta atenção nas tuas falas, né? Que você está ditando leis para você na sua fala. Eu não vou conseguir. Muita gente fala isso, né? Eu não vou conseguir, isso não é para mim. Pronto, ela já ditou para ela uma forma de ser. Ela já ditou o fracasso. Nós ditamos o nosso fracasso, o nosso sucesso, pela nossa fala, o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente tem palavras, né, que funcionam para nós, para a nossa mente, como palavras impulsionadoras de resolução. E outras palavras, o contrário, né? Palavras que vão ali atravancar o tempo inteiro as coisas, né? Na constelação familiar, a gente utiliza frase, palavras com base na nossa essência, não na nossa mente, mas na nossa essência. São frases e palavras de amorosidade, porque nós fomos criados, a nossa semente maior de criação, né, naquilo que eu acredito também, que eu vejo, que eu percebo, dentro desse fluxo saudável. Então, isso está em nós. Quando a gente resgata isso, nessa forma de pensar, de pronunciar palavras, né, o que a gente faz? A gente está gerando para a nossa vida um fluxo de harmonia, de cura, né? Só a gente dar um tempo e deixar as coisas acontecerem dessa maneira, né? Então, observe isso, né? Eu gostaria muito que você pudesse observar, e se você já fazia isso antes, se você já tem essa postura na vida, né? Coloca para mim nos comentários, né? Eu vou gostar muito de poder estar percebendo como é que você vem lidando, como é que você vem se curando e se cuidando, né?
Isso é bem bacana da gente perceber. Acho que no mundo de hoje, mais do que nunca, a gente começar a compartilhar essas coisas boas que a gente vem aprendendo a fazer e que vem tirando a gente do buraco, né? Tem uma lenda que eu não sei se é só lenda mesmo, né? Mas que uma lenda, uma parábola, uma mensagem de um senhor, um ancião, que tinha um cavalo já de uma certa idade, que ele estava percebendo que aquele cavalo não ia render muito mais para ele já, por causa da idade do cavalo, e então ele dita isso para ele, né? Esse cavalo já não me serve mais. E ele vai sacrificar o cavalo. E como que ele sacrifica esse cavalo, né? Ele faz um buraco enorme, né? E joga o cavalo, né? Obriga o cavalo, faz de uma forma com que o cavalo entre ali, monta uma situação para o cavalo entrar naquele buraco. Um buraco enorme. E o cavalo fica desesperado com aquela situação, porque ele está preso dentro de um buraco, né? E aí, o que esse ancião faz? Ele começa a jogar terra no buraco, o cavalo sentindo aquela situação, né? A terra caindo em cima do dorso dele. Por instinto, ele começa a se debater, né, mexer o dorso, aquela terra vai caindo no chão e vai servindo de patamar, ele vai subindo, então, e com isso ele consegue sair do buraco. Então eu quero dizer para vocês, né, a partir dessa parábola, mostrar para vocês que as adversidades, elas servem para poder nos propor ser criativos, para poder propor para a gente possibilidades da gente ir vendo formas de lidar com aquela situação da melhor maneira possível, né? Então, para a gente sair no lucro, né? Então, a gente ter uma atitude em nosso benefício, né? Ampliar nossa consciência e ter atitudes benéficas para nós, elas fazem com que a gente consiga cada vez lidar melhor com as adversidades. Na verdade, adversidades podem ser vistas como um grande presente para nós, um grande presente para a gente aprendendo a se conhecer e a lidar melhor com as coisas do dia a dia, né? Então eu acho que assim, uma atitude sagrada da nossa parte, um privilégio numa atitude sagrada, é a gente ir criando rotinas de vida saudáveis para nós, conscientes e saudáveis, prestando atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, como é que a gente lida com as situações, né? E provocando um entorno para a gente, uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, né? Desse tema tão maravilhoso, né? É um aprendizado para a vida inteira, né? E a gente vai aprendendo a fazer isso, a se cuidar melhor. Quando a gente aprende a se cuidar melhor, a gente cuida melhor dos outros que estão ao nosso redor e a gente cuida melhor do planeta também, tá bom? Prazer imenso ter estado aqui hoje com vocês, é sempre muito bom e a gente se encontra em breve, tá certo? Até a semana que vem. Grande beijo para você.